Salve a igreja com a paz do Senhor nessa manhã. Vamos falar então a respeito do ministério do profeta Eliseu. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho na lição passada para contextualizar o ministério do profeta Eliseu. A lição ela nos traz, em específico, 3 passagens de milagres no qual o profeta Eliseu efetuou. Mas eu quero trazer para vocês uma visão panorâmica de todo o ministério do profeta Eliseu. Nós vamos pautar um pouco mais esses milagres que ele está trazendo, mas eu quero trazer um pouco da história do povo de Israel, da história de Eliseu e o que Deus trabalhou na vida dele, o que para nós isso tem significado. Então a lição está focando muito a questão dos milagres, mas eu quero trazer nessa manhã a questão do ministério, que é o título da lição, o ministério então do profeta Eliseu. Aqui nós temos a verdade prática falando que Deus usa, assim como Deus usou, Deus continua usando os seus filhos, seus servos na realização dos milagres. Mas para toda realização, para todo propósito do milagre, e eu creio que o milagre ele se manifesta no sentido de quando eu tenho a impossibilidade de resolver, então aí há a possibilidade do milagre. É quando Deus realmente entra em ação. Porque até o momento que o homem pode resolver, que a ciência ou que a medicina pode auxiliar, mas agora quando cessa todas as possibilidades, aí nós vemos o milagre de Deus em ação. Então, em sequência, quem era esse profeta? Quem era Eliseu? Eliseu, então, o significado do seu nome é Deus é a salvação. Ele foi o profeta do reino de Israel, porque aqui nesse contexto histórico nós já temos o reino dividido, reino do norte, reino do sul, em Israel e Judá. Ele foi, então, um profeta do reino do norte. O ministério dele se estendeu durante 4 reinados. E um tempo que, aproximadamente entre 50 a 60 anos, o ministério dele foi exercido. Então ele exerceu sobre o reinado de Jorão, de Jeú, Jeoacás e Jeoás. Ele era filho de um rico proprietário de Safate, da terra de Abel, Meolá. E rico por quê? Porque a Bíblia nos diz que ele estava lavrando com 12 juntas de bois. Então, se são 12 juntas de bois, o campo era muito grande para 12 juntas de bois estar lavrando. E era de alguém que tinha condições. E isso é algo importante nós pensarmos, porque Eliseu larga tudo isso para seguir o profeta Elias. Em sequência, nós vamos entender que ele se tornou um discípulo de Elias e Eliseu foi aquele que realizou mais milagres no Antigo Testamento. É aquele profeta ou aquela pessoa que tem maior realização de milagres no Antigo Testamento. E se nós vamos falar no sentido de tipologia, nós vamos ver o ministério de Elias como o ministério de João Batista. Porque Elias, ele vem para romper, ele vem para anunciar, ele vem para falar, vem para trazer juízo, vem para falar sobre aquilo que estava errado na nação, vem para anunciar. E logo se consolida o ministério de Eliseu. Já o ministério de Eliseu é um ministério que vai muito além daquele ministério de Elias. Então, se nós vamos dizer isso, nós vamos fazer até um comparativo a Jesus, né, que é a salvação. Então, é importante nós entendermos os milagres que foram realizados e demonstrar essa tipologia de Cristo através da vida do profeta Eliseu. Eu gostaria que alguém lesse para nós essa referência aqui, ó. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 18 a 21. Se alguém pode se disponibilizar nessa manhã, fazer essa leitura para nós. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 18 a 21, que vai falar a respeito do chamado do profeta Eliseu. Do 18 ao 21. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele.
Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, deu seguir e tomou a junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Amém. Então aqui nós temos a passagem a respeito do chamado do profeta Eliseu. E para nós eu acho muito importante entendermos o chamado que o Senhor nos faz ao ministério, ao exercício da sua obra. E quando o Senhor nos chama, Ele chama e nós precisamos aqui demonstrar, assim como Eliseu, alguns requisitos. O primeiro deles é que Eliseu era um dos 7.000, porque o Senhor disse a Elias: olha, quando Elias achava que só tinha ele restado, o Senhor disse: não, negativo, ainda tem 7.000 que os seus joelhos não se dobraram. E se tem 7.000, e o nosso Deus que vê no secreto e conhece todas as coisas, Ele sabia que um daqueles 7.000 era Eliseu. Então aqui nós vemos representado Eliseu como alguém que era fiel a Deus. Então ele é chamado para fazer uma obra, mas o primeiro nós vemos destacado a sua fidelidade ao Senhor. Ele não se dobrou perante Baal, ele não adorou outros deuses, ele permanecia fiel a Deus. O segundo aspecto é que Eliseu estava lavrando. Deus chama para o seu trabalho, Deus chama para a sua seara aquelas pessoas que estão trabalhando, ou seja, aquela pessoa que tem predisposição a ir trabalhar, a ir fazer algo. Não é aquele que está sentado esperando que tudo caia do céu, mas é aquele que exerce alguma função, é aquele que está pronto, que está disposto. Então o Senhor chama as pessoas que estão trabalhando. Assim nós vemos, assim como o Gideão, como o Senhor chamou ele, né? Também está trabalhando trigo. Nós vamos ver que homens que o Senhor chama para a sua obra são pessoas que estão trabalhando. Muitas vezes estão trabalhando num momento onde todo mundo não estaria, mas estão fazendo algo. Nós vamos ver que que Elias, ele lançou a sua capa sobre Eliseu. Ele não precisou nem falar: olha, ele segue. Lançou a capa e Eliseu entendeu. E no sentido de lançar a capa sobre Eliseu, ele estava passando para ele uma questão de autoridade, o passar o manto, ou seja, a sua unção, a autoridade que ele estava ali para exercer esse ministério. Em sequência, nós vamos ver aqui que Eliseu honrou seus pais. Ele pediu para Elias: olha, deixa eu lá dar um abraço, um beijo para meus pais, vou me despedir deles e vou te seguir. Então nós vemos um princípio de honra. Deus chama para o seu trabalho pessoas que têm honra, que sabem honrar as suas autoridades. E naquele momento, a autoridade constituída sobre a vida de Eliseu eram seus pais. Então Eliseu foi lá e honrou seus pais. Nunca ninguém vai estar preparado para exercer um ministério ou um trabalho se ele não praticar a honra, ou ter essa questão, o princípio de honrar os seus pais, honrar a sua família. Então Eliseu foi lá e honrou seus pais, pediu para seguir então o trabalho. E em seguida ele obedece a Elias. Elias diz para ele: olha, vai e volta. E assim ele fez. A palavra dele foi uma só. Então a Bíblia nos fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Então a obediência é algo que Deus considera muito. Se Deus considera a obediência maior do que o sacrifício, ou seja, a importância que há em alguém obedecer ao chamado, obedecer aquilo que o Senhor está trazendo. Nós temos também um outro aspecto, é que ele matou os bois e queimou os aparelhos. E o interessante é que nós vemos falado que o pai dele, ele era um rico proprietário, então tinha condições, ele estava com a 10ª aqui, junta depois, então 12 junta depois, um campo muito grande. E nós vemos Eliseu aqui tomar uma decisão que foi seguir a Elias, foi atender, receber aquela unção, atender o seu chamado para seguir o ministério que o Senhor havia chamado ele para ser. E ele vai, depois ele queima esses aparelhos, faz um churrasco, como um gaúcho, né, e assa aqueles bois. Para quê? Para que ele não pensasse mais em retornar. Imagina a condição social de Eliseu.
de seca muito grande aqui pela profecia. Nós vemos uma situação onde muitos estavam passando por grande dificuldade e Eliseu está numa condição melhor de vida. E Eliseu largou isso. Ele largou essa condição social que ele tinha, ele largou as possibilidades que ele podia ter. Imagine a herança que ele ia herdar do seu pai. Ele largou isso para servir ao Senhor, ou seja, para ser servo de Elias. Mas ele viu em Elias algo muito maior do que tudo aquilo que ele podia ter em benefício. Então ele teve uma decisão. E ele teve uma decisão firme. E aquele que lança a mão no arado, ele não pode mais voltar para trás. Então Eliseu queimou ali, matou os bois, porque para que ele também não voltasse mais. Era uma posição que ele tinha. Aqui também, ele cozeu a carne e alimentou o povo. E Deus nos chama para alimentar as pessoas. O chamado, aquilo que o Senhor nos chama para exercer, é para servir o outro. É para trazer alimento do céu para os outros. É para alimentar as pessoas, não para engrandecimento próprio. E em final, ele serviu Elias. E aqui nós temos que entender que ministério é serviço. Ministério não é ser visto, é serviço. Ou seja, é exercer algo, mesmo que você não seja visto e não seja aplaudido. Mas você está exercendo o ministério que o Senhor chamou. Amém. Embora a palavra do Senhor nos fale no livro de Efésios a respeito dos 5 ministérios, nós vamos ver aí os dons ministeriais. Nós vemos o chamado do Senhor e para cada um de nós o Senhor deu dons, talentos e chamou para algo específico. A dificuldade que às vezes eu percebo é que as pessoas não conseguem entender aonde que o Senhor me chamou. E aí que está o problema. Se o Senhor me chamou para mim interceder pelas almas, se o Senhor me chamou para mim orar, ou se o Senhor me chamou para mim visitar aquela pessoa que está precisando, não adianta eu pegar o microfone e estar aqui querendo pregar, porque não é onde o Senhor me chamou. E aí eu me torno frustrado, porque eu vejo que não estou exercendo da maneira como deveria, ou não está afluindo. Por quê? Porque cada um de nós o Senhor chamou para algo. Você sabe que existe algo tão glorioso, aqui falando, abrindo parênteses para falar de Susan Wesley, mãe de John Charles Wesley. Essa mulher, ela foi chamada para algo extraordinário. Sabe qual foi o chamado que Deus deu na vida dela? Ser mãe. Esse foi o chamado de Susan Wesley. Ela teve 19 filhos. Dos 19, 10 sobreviveram até a vida adulta. Sabe o que ela fez? Ela criou seus filhos em temor do Senhor. Ela tirava 2 horas por dia, 1 hora de oração com cada um dos filhos. 19 filhos ela teve. E num tempo que não tinha máquina de lavar, num tempo que não tinha condições nenhuma, que a água se buscava lá no rio, que muitas vezes que luz não existia. Nesse tempo, essa mulher, o pai passava muito mais fora do que dentro de casa. Essa mulher educou seus filhos, mas ela imprimiu o amor do Senhor tão forte no coração dos seus filhos, que John Charles foi um dos maiores avivalistas da Inglaterra, e através deles Deus derramou um grande despertamento do Espírito Santo, porque essa mulher entendeu que o chamado dela era ser mãe. Glória a Deus. A dificuldade que nós temos é entender qual é o meu chamado. E aí eu acho que eu não tenho talento, não tenho dom para pregar. Então, ore e peça para o Senhor qual é o meu chamado. É para educar os meus filhos? É para entender o amor de Deus? Deus tem algo com a minha família? Aonde o Senhor está me chamando? E não me sentir menos porque eu não estou num outro patamar, ou não estou numa outra função, nem um pouquinho, porque todos nós somos importantes na seara do Senhor. Amém. Tempo do preparo do Eliseu. Nenhum trabalhador é colocado no trabalho sem primeiro saber o que é que ele vai fazer. Nenhum profissional ele é colocado no campo de trabalho sem um tempo de formação, estudo, uma qualificação, um estágio, até que ele venha exercer uma função, uma ocupação. E assim na obra do Senhor, Deus não chama a pessoa agora e já coloca ela a trabalhar amanhã. Não. Há um tempo de trabalho, há um tempo de preparo que Deus precisa trabalhar na vida de cada um. Porque se Ele fosse colocar a pessoa logo no seu chamado para fazer algo, para exercer aquilo que realmente o Senhor quer, muitas das vezes essa pessoa iria fracassar, porque não teve tempo de preparo, não teve um amadurecimento. Nós vemos aqui com Elias, ele teve um tempo de discipulado com Eliseu.
Sabe o que é interessante? Porque eu vejo ele ser citado a respeito do chamado de Eliseu, lá no livro 1 Reis, capítulo 19, e depois todo o resto do livro nós não vamos falar uma palavra acerca de Eliseu. E sabe, durou esse tempo aqui, cerca de 8 anos, Eliseu aprendendo com Elias, e a Bíblia não registra uma palavra que Eliseu tenha feito, ou seja, ele teve um tempo de ser discipulado. Todos nós precisamos estar sendo constantemente discipulados, e muito mais do que isso, discipulando outros. E aqui Eliseu estava discipulando, Elias estava discipulando Eliseu, e ele acompanhou Elias durante toda uma trajetória de Gilgal, Jericó e Jordão. Então é interessante olhar os dois aspectos. Primeiro, que Eliseu ele passou por um tempo de preparação. E nós vamos ver a chamada do apóstolo Paulo, que ele demorou cerca de 14 anos para exercer aquilo que o Senhor realmente efetivou no chamado dele. Porque quando ele se converteu, ele ficou ali um período aprendendo a palavra do Senhor, teve 3 anos no deserto da Arábia aprendendo diretamente do Senhor. Teve um momento aqui que ele chega em Jerusalém se achando, cara, eu sei, eu sou o grande, eu aprendi muito, eu posso ensinar vocês, deixa eu participar da escola apostólica aí, porque eu não sou o cara, também. E o Senhor humilha, ele vai parar lá em Tarso, fica 10 anos esquecido. Quando ele perdeu o seu orgulho, quando o Senhor trabalhou o caráter dele, quando ele realmente foi moldado por Deus, Deus vai lá e envia Barnabé se lembrar que tinha um Paulo esquecido lá na cidade de Tarso. Aí sim. E quando o Senhor chama para ir em viagem missionária, a gente sempre pensa, as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Na verdade, a primeira viagem missionária, quem foi o titular da missão, o pastor encarregado, foi Barnabé. Separa para mim Barnabé e Paulo, não Paulo e Barnabé. Então, há um tempo de preparo para exercer aquilo que o Senhor nos tem chamado. Há um tempo para que o Senhor trabalhe, molde o caráter e deixe da maneira como Ele quer. Glória e ao mesmo tempo, há necessário de surgimento de Elias que tenham paciência para ensinar os seus discipulados. Para mostrar para Eliseu, olha Eliseu, é assim que você tem que ter coragem de enfrentar, é assim que você tem que profetizar. E todo esse trajeto ele está ensinando. Lá no final, quando ele vai passar, e passa ali, toca a sua capa, abre o Jordão e passa, ele está ensinando Eliseu a fazer a mesma coisa no retorno. Então é necessário estar sempre discipulando, fazendo os seus discípulos. Nós temos aqui um aspecto desse tempo de preparo de Eliseu, que Eliseu tinha humildade, porque a Bíblia diz que ele deitava a água nas mãos de Elias. Eu imagino Elias profetizando, Elias fazendo algo da parte de Deus, o Eliseu quietinho lá, só vai lá, deita a água na mão do Elias, ouve, aprende, observa. Não vê nenhum momento Eliseu dizendo, não, peraí, está errado, alguma coisa aí não está certo, ele está falando, não. Ele aprendeu, ele foi humilde. Outro aspecto, a perseverança, ele foi firme em não largar Elias, e Elias ainda fez aqui um teste com ele por várias vezes. E ele, não te largo, eu sigo adiante. A nobreza do pedido, o que ele pede? Quando Elias disse, olha, você tomado de ti, então me faz um pedido. E a nobreza do pedido de Eliseu foi o quê? A porção dobrada do Espírito, do Espírito que estava em Elias. E a porção dobrada aqui, ela era caracterizada como um direito de herança. O filho mais velho sempre recebia uma porção dobrada, ou seja, é um direito de ser filho primogênito. Então, Eliseu estava reivindicando assim, eu sou o teu herdeiro por direito. Ele estava reivindicando a herança de Elias. E ele viu algo muito maior do que aquela riqueza, ou talvez aquela condição social que ele abandonou lá atrás para seguir Elias. Em sequência, nós vemos nele a vigilância e foco. Porque Elias disse, olha, você vai receber, mas se tu vê acontecer. Se tu vê quando eu for levado. E ele foi vigilante, ele manteve o foco. Qual era o foco que ele tinha? Ele queria a porção dobrada, ele queria acompanhar Elias. Ele manteve o foco, ele manteve olhando, ele manteve firme. Qual é o nosso foco perante o Senhor? Qual é a tua meta de alcance? Aonde que você quer chegar perante Ele? Mantenha o foco, seja vigilante, constante. Nós vemos também outro aspecto
aqui nesse tempo, lealdade e companheirismo, porque ele vai acompanhando Elias e não vou te deixar, eu vou seguir junto contigo, eu vou te acompanhar. E ele acompanha. E olha que Elias vai e ainda faz teste com ele, olha. Pode ir se quiser, mas ele permanece firme. Não, eu não vou te deixar. Os filhos do profeta dizem, olha, está sabendo que Elias vai ser levado? Estou sabendo. Então ele segue e ele faz um trajeto bastante longo aqui nesse caminhar. E a legitimidade do ministério, ou seja, ele é legitimado através da capa de Eliseu. Ou seja, a confirmação que ele realmente tem um chamado que Deus lhe quer exercer. Aqui, em um mapa que eu consegui encontrar, nós vamos ver acima aqui o reino de Israel, aqui já é um reino dividido, né? Abaixo o reino de Judá. E aqui eu coloquei os pontos que Elias e Eliseu andaram. Aonde que Eliseu seguiu Elias? Já no final, período final, que eles saem de Gilgal. De Gilgal a Betel, nós temos cerca de 30 quilômetros. E Eliseu acompanhando Elias. De Gilgal ao Jordão, aliás, de Betel ao Jordão, seria cerca de 40 quilômetros se for uma linha reta. Mas ele foi, então, também a Jericó. Então, do Jordão a Jericó, mais 15 quilômetros. Então, se fôssemos falar em medidas aproximadas, cerca de 85 quilômetros, Eliseu acompanhou Elias até que ele recebesse, até que Elias fosse levado, ele recebesse aquilo que ele esperava, que era a porção dobrada. Então, nós vemos o trajeto que é feito aqui, o tanto que ele vai nessa região, o tanto que ele vai acompanhando Elias e o tanto que ele persistiu para servir a Deus. Então, é aqui que se passa a história do reino de Israel, o reino do norte. Nós vamos ter aqui os reinos, depois dos 3 reis dessa região aqui de Moabe, que vai ser o que vai se levantar contra os tributos do rei Jorão. Nós temos também o reino de Edom, que era vassalo de Judá, nessa região. Mais acima, que não está aparecendo no mapa, nós vamos ter a Síria, que vai entrar posteriormente também em batalha. Então, o ministério de Eliseu ele vai começar quando ele divide as águas, como retorno, né? Depois que ele recebe ali a capa, que ele pega a capa de Elias, e ele vai passar novamente o Jordão e faz aquilo que Elias havia feito. E aqui, essa capa que ele traz consigo é o reconhecimento ministerial. E nós vemos que depois da passagem do Jordão, temos ali 50 filhos dos profetas acompanhando, inclusive questionando. Vamos procurar Elias, onde é que ele anda, de repente ele está desaparecido por aí. E Elias diz, não, ele foi levado. Vocês vão perder tempo. Mesmo assim eles insistem. Isso significa que muitas vezes no ministério, quando você começar a trabalhar, vai ter gente que vai duvidar do teu chamado. Mas Deus sempre confirma a sua palavra. O reconhecimento estava através da unção de Deus que estava sobre a vida de Eliseu. Em seguida, ele vai trazer uma bênção. Ele vai tornar potáveis as águas de Jericó. Jericó era uma cidade que estava sob maldição desde o tempo de Josué. Quando a cidade havia caído e que Josué diz, olha, aquele que lançar no início da construção da cidade vai deixar o seu filho no fundamento e quando erguer a cidade vai deixar o seu filho mais novo nas portas. E isso aconteceu no tempo do rei Acabe, quando um homem resolveu reconstruir aquilo que o Senhor tinha dito para não fazer, e ele perdeu os seus filhos. Então essa cidade estava sob maldição. E segundo consta, essas águas eram águas que traziam a morte. Estavam acontecendo mortes, envenenamento, abortos nesse período. Então Eliseu vai num prato novo e lança um sal sobre aquela água e purifica aquela água. Não que o uso do sal seja aqui o mais importante. O mais importante foi que aquela água de bênção naquela cidade, o Senhor traz, aliás, de maldição naquela cidade, o Senhor traz em bênção. Então, todo o ministério chamado, todo o trabalho do Senhor é para mudar a vida, é para mudar a história, é para mudar aquela cidade, para mudar aquele contexto. Em sequência, nós vamos ver aqueles rapazinhos que ali que estavam chamando Eliseu no caminho, calvo, e que a gente fica pensando, não é muito forte, parece que saiu aquelas 2 russas e matou, espedaçou para esses 42 rapazes. Só porque eles disseram que Eliseu era calvo? Será que era só isso? Na verdade, aqueles rapazes eles estavam amaldiçoando o profeta Eliseu. Eles estavam caçoando o profeta Eliseu. Eles estavam dizendo assim,
você é inútil, você não serve nada. E quando aqui o profeta amaldiçoa Deus com a sua palavra, e é Deus quem garante o chamado, é o Senhor que determina o ministério. Então aqui o Senhor opera através da morte daqueles jovens. Não que o Senhor tenha prazer da morte do ímpio, mas para que a palavra do Senhor se cumprisse na vida do profeta Eliseu, demonstrando o poder de Deus sobre a vida dele. E aqui o que a lição nos traz, né? Quando houve essa situação com os 3 reis, Eliseu salva esses 3 reis. E nós vemos aqui o início de um reconhecimento do ministério de Eliseu pelos reis. Porque quando sai Jorão, quando sai Josafá, a batalha contra a Mesa, rei dos Moabitas, por quê? Porque Moabe pagava altos tributos a Acabe. E depois vai acontecer que o rei dos Moabitas vai querer não ficar pagando esses tributos. E por causa disso, vai se levantar Jorão com o apoio de Josafá, e o Josafá vai lá e ainda vai trazer o vassalo dele, que era o rei de Edom, para juntos guerrearem contra Moabe. Só que eles saem para um caminho, um mapa, que vão pegar uma região de deserto. E aí o Jorão começa a se lamentar, por que Deus ia chamar 3 reis para acontecer aqui, para não morrer no deserto? E aí Josafá disse, não, pera lá, onde é que tem um profeta de Deus para nos entregar uma palavra? E alguém se lembra do Eliseu. Tem um rapaz que deitava água sobre a mão de Elias. Sabe, não precisa nós estampar que o Senhor tem chamado a nossa vida. É o Senhor que traz o nosso nome. É Deus que vai levantar. É Ele que dirige. É Ele, não precisa muitas vezes eu dizer, eu prego, eu canto. Não precisa nada disso. É o Senhor que vai chamar. É Ele que sabe o tempo. É Ele que determina. É Ele que conhece. É o Senhor que faz a pessoa aparecer. E agora, Eliseu, que era aquele moço que deitava água sobre as mãos de Elias, é aquele que os reis vão se lembrar. Tem profeta de Deus ainda aí. Tem profeta de Deus. E vão ter com ele. E nessa conversa aqui, Eliseu diz, olha, eu não falaria com Jorão pelo que ele vai lá e serve os deuses do pai dele. Por que ele não vai lá perguntar? Mas, em consideração a Josafá, eu vou falar. Aí manda trazer o tangedor, porque naquela hora acho que ele está até atribulado, né? Para falar perante Jorão, naquela situação ali, para acalmar o espírito dele, ele traz um louvor naquele momento para o Senhor falar com ele. E aí ele diz, olha, vai lá e cava covas, muitas covas que o Senhor vai fazer brotar água. Sem chuva, vocês não vão ver a chuva, mas o Senhor vai fazer brotar água e ainda vai dar vitória para vocês. E vocês vão entrar e vão exterminar os Moabitas. Glória a Deus. E assim, eles começam a cavar aquelas covas. Enquanto eles estão cavam as covas à noite, a palavra do Senhor nos diz que aquelas covas se encheram. Então, aquele exército pode tomar água, o gado também pode estar ali se alimentar, tomar água. E os Moabitas, quando viram o reflexo daquela água, pela manhã, acharam que estava um sangue, que aquela água parecia vermelha. Então eles disseram, olha, aqueles reis lá que se juntaram contra nós, se mataram tudo. Vamos lá e vamos vencer a guerra, porque eles devem estar guerreando entre si. Então, quando eles chegam para atacar, o povo de Israel, aqui o exército do Senhor, acaba vencendo os Moabitas. E quando o Moab vê que ali o rei Nézer vê que a situação está terrível, que a palavra do Senhor está se cumprindo aqui, que está sendo assolada a nação, no último momento, ele sacrifica o seu próprio filho aos deuses, aos muros. Isso foi abominável perante o povo de Deus, os reis que acabaram abandonando, a situação foi terrível. O que ele fez? Sacrificou o próprio filho primogênito dele, o rei Moabita. E aqui o Senhor deu vitória, então, para o povo, através da palavra de Eliseu. Em seguida, nós vamos ver aqui que a lição nos traz também a respeito da multiplicação do azeite da viúva. E nós vamos ver que o princípio do milagre para essa mulher era uma única botija de azeite. O que você tem? Uma botija de azeite. Então, o Senhor sempre vai operar à medida que nós temos na nossa vida. Por isso que Jesus falava, né, se tivesse fé comum, grão de mostarda, um pequeno grão de mostarda, depois se cresce e torna uma grande hortaliça. Mas se você tiver algo, o Senhor vai operar à medida daquilo que você já dispõe na tua vida. Então essa única
E aí eu quero chamar a atenção por algumas situações que a própria lição está trazendo, que é a questão das viúvas em Israel. A viuvez era um problema muito terrível para as mulheres nesse tempo, porque as mulheres não recebiam herança. Então, a não ser, claro, que não houvesse filhos homens, que nós vamos ver lá nas filhas de Zelofeade, que mudaram a lei. Mas, em geral, a viúva, ela ficava sendo cuidada pelo filho mais velho. Então, se essa mulher não tinha filho mais velho, não tinha filho para cuidar, como é que ia ser a situação? Geral, a Bíblia fala em viuvez com vergonha e opróbrio pela situação que essas mulheres viviam. Depois nós vamos ver Jesus, inclusive, no tempo de Jesus falando aos fariseus: olha, vocês estão clamando por corbã, mas vocês não cuidam nem as viúvas. Então ele está dizendo o seguinte, que estavam desamparando as mulheres. O diaconato lá ele foi também, um dos pontos foi para atender essas mulheres. Então a viuvez era algo muito triste, porque essas mulheres elas não tinham renda, não tinham uma aposentadoria. Como é que elas iam sobreviver se os filhos não estivessem cuidando? E o pior que a Bíblia diz, em muitos casos, tinha filho e o filho não cuidava. Então aqui, essa questão das viúvas em Israel é muito triste. E aí nós vemos essa situação dessa mulher, a outra questão que é a escravidão por dívidas. Ela estava numa dívida. E por causa disso, a escravidão por Israel, diferente da escravidão já moderna, da idade moderna, que é totalmente diferente, a escravidão para os judeus nesse tempo, ela poderia ser também por dívidas. Além de escravidão por batalha, escravidão por dívidas, ou seja, a pessoa estava atendendo, o seu filho ou familiar ele era colocado para pagar a dívida, ele se tornava escravo, mas no ano do jubileu ele podia ser liberto. Então essa era uma das situações, e também ele não poderia sofrer maus tratos. Se ele sofresse um tapa, que ele perdesse um dente, ele deveria ser livre, ele não podia receber maus tratos. Mas de qualquer forma, a escravidão por dívidas é uma das questões. Mas eu quero trazer uma coisa interessante aqui. Tem esse livro, não sei se alguns irmãos devem conhecer, que é a história dos hebreus, Flávio Josefo. Flávio Josefo é um historiador do primeiro século, historiador judeu. Então, ele escreve uma narrativa bem interessante. Eu pedi para o meu esposo que reuniu para fazer a leitura, que eu coloquei lá. Deus sempre retribuiu. Eu quero contar para vocês a história do mordomo Obadias. O Obadias ele era um mordomo do rei Acabe, e a Bíblia nos fala, e aqui está a referência lá, 1 Reis, do 18, do 13, nós não vamos ler pelo tempo. Mas a Bíblia diz que Obadias escondeu 100 profetas, 100 filhos dos profetas, em 2 covas de 50 e 50, e alimentou em pão e água no período que Jezabel estava matando. E, em consequência, ele vai ler o que o Flávio José fala sobre isso aí. Paz do Senhor, irmãos. 2 Reis 4, a referência. A viúva de Obadias, mordomo do rei Acabe, veio dizer ao profeta que não tenho meios de restituir o dinheiro que seu marido havia tomado emprestado para alimentar os seus 100 profetas, que, como Eliseu devia saber, ele salvara da perseguição de Jezabel. Os credores queriam tomá-los como escrava e também os seus filhos, e por causa dessa dificuldade em que se encontrava, recorria a ele para rogar que tivesse piedade dela. Eliseu perguntou-lhe se ela possuía alguma coisa. A mulher respondeu que só lhe restava um pouco de óleo. O profeta então mandou-lhe para que tomasse emprestado dos vizinhos algumas vasilhas vazias, fechasse a porta do quarto e enchesse os vasos com óleo, com a firme confiança de que Deus os encheria a todos. Ela fez o que lhe ordenou, e a promessa do profeta realizou-se. Ela foi logo contar-lhe o resultado. Ele disse-lhe então que vendesse o óleo. Uma parte do dinheiro serviria para pagar a dívida, e o restante deveria ser guardado para o sustento de seus filhos.
Assim, ele satisfez a pobre mulher e livrou da perseguição dos credores. Então, esse é um documento, né? Um historiador. Não é a Bíblia. A gente sempre fica com o texto bíblico, que é a base que nós temos. Mas é um historiador, é um documento confiável, mais próximo da época, que vem nos falar, dá uma certa explicação a respeito dessa passagem. Eu acho interessante, a Bíblia não fala sobre Obadias. Mas, para mim, tem muito sentido esse aspecto de que Deus pagou aquela dívida que foi feita lá atrás para sustentar. Deus honrou. E o que eu entendo que Deus é um Deus de promessas e que as suas promessas não se acabam. A Bíblia não fala que Obadias ali, né, segundo o historiador, já havia morrido. Mas a viúva dele lá, Deus atendeu aquela mulher, sustentou ela e os filhos por toda a vida. Então Deus sempre retribui, né? Como diz o nosso pastor, né? Deus paga a conta. Nós temos depois, logo em seguida, a respeito daquela viúva, aliás, daquela mulher sunamita, que o Senhor que prepara um quartinho para Eliseu. E interessante que ela diz: olha, eu vejo que esse homem que vai passando aí é servo de Deus. E o servo de Deus ele é reconhecido longe. E ela faz aquele quarto para honrar, não é qualquer quarto, é um quarto realmente para a honra do profeta ali, para ele ficar no caminho, porque Eliseu tinha uma casa em Samaria, quando ele tinha que deslocar até o Carmelo, era um trajeto muito grande que ele fazia. Então de Sunem até o Carmelo já era cerca de 40 quilômetros que ele andava. Então nesse trajeto ele fazia, pernoitava, passava naquela casa. E aí nós conhecemos a história, então pela gratidão ao tratamento dado, a promessa daquele filho que viria. E o filho veio. Passado o tempo, esse menino, quando já tinha idade de estar com o pai no campo, porque até os 8 anos de idade a criança ficava exclusivamente o menino com a mãe, e depois ele passava a aprender os ofícios domésticos com o pai, e aí ele vai e acaba morrendo, e aí nós conhecemos essa história. Eu não vou relatar aqui pelo tempo que nós não temos. Mas aqui é importante frisar que nós temos o primeiro milagre de ressurreição de Eliseu. Ele é semelhante ao milagre de ressurreição lá do profeta Elias. Então aqui nós temos o primeiro milagre de ressurreição. E o que Deus faz? É extraordinária essa história, né, dessa mulher sunamita. Que o testemunho dela vai longe e contado perante os reis. Morte da panela, que é o que traz a lição aqui também, né? Foi lido que Eliseu tira a morte da panela, que ele manda buscar ali para fazer um alimento. E eles buscam, né? E a missão está trazendo como pepino silvestre, provavelmente uma erva venenosa, algo que eles vão cozinhar. E essa pessoa inexperiente que vai fazer isso. E depois se observa: olha, tem morte na panela, está envenenado. E o Elias vai e lança farinha ali, faz um angu, vamos dizer assim, e diz: não, aqui está uma provisão de Deus para alimentar aqueles homens lá. E em seguida nós vemos uma multiplicação que passa despercebido para nós, que é a multiplicação dos pães, que chega alguém com 20 pães para 100 homens, acha que não vai dar, ele diz: não, vai dar sim, pode distribuir, porque vai multiplicar e vai sobrar. Então Deus dá provisão para aqueles homens ali. E aí nós vamos falar um pouquinho a respeito da escola de profetas. A escola de profetas ela é criada no tempo de Samuel, e ela vai se consolidar com Elias e Eliseu. E Eliseu vai então reorganizar essa escola de profetas. Ela vai ser localizada em 3 regiões mais, que é Gilgal, Betel e Jericó. Por isso que nós vemos muito trajeto de Elias e Eliseu por essas locais, né? Gilgal, Betel e Jericó. O que era essa escola de profetas? Ela era uma espécie de seminário teológico da época. Não é que lá eles ensinavam agora como é que tu profetiza, não. Era uma maneira, um lugar onde se buscava conhecer da palavra de Deus, até porque passaram por períodos grandes de apostasia, grandes de adoração a outros deuses, e era uma maneira de manter firme o conhecimento da palavra de Deus. Então, neste lugar, eles não só aprendiam da palavra de Deus, mas eles aprendiam a ter experiências com Deus. Então, nós vamos ver o momento que Eliseu manda um jovem aqui, alguém dos filhos dos profetas, ungir Jeú. Ou seja, eles têm experiência de profetizar, eles têm experiências com Deus. Então, esse lugar era um lugar onde eles tinham experiências com Deus e onde eles também aprendiam também tinham uma certa formação musical. Era um lugar muito pobre, eles não tinham muitas condições de alimentação. Nós vemos por diversas vezes o Senhor trabalhando, alimentando
eles por várias vezes na palavra do Senhor, né, dando provisão para eles, a situação que eles se encontravam nessas escolas. A cura de Naamã está na próxima lição, que aqui nós vamos ver o reconhecimento do ministério de Eliseu além dos reinos. Nós vamos ver que a fama dele vai se estender, esse ministério além, que começa lá que ninguém, nem os filhos dos profetas não reconhecem, depois os reis começam a conhecer, agora vai além dos reinos, o ministério dele. Geazi, depois que vai reivindicar aquilo que Naamã traz para ofertar a Eliseu, e Eliseu não aceita, e aí Geazi vai atrás, e acaba que, por palavra de Eliseu, ele é cometido da lepra. E o que nos entende é que ministério não tem preço. O Geazi roubou fora o ministério que Deus podia ter na vida dele aqui, quando ele teve a ambição de ficar com aquilo que não era para ter ficado. Então o ministério não tem preço. Depois nós vamos ver também dos filhos profetas que querem ficar pequeno no lugar, eles querem aumentar, e pedindo um machado emprestado, esse machado cai no rio, né? E Eliseu faz esse machado flutuar. E o machado era muito caro, né? Era uma situação bem difícil que eles estavam vivendo. Em sequência, nós vamos ver que ele abriu os olhos do moço para ver os cavalos de fogo ali, quando o rei Haddad começa a dizer: como é que estão sabendo os planos que nós estamos fazendo contra o povo de Israel? E alguém diz para ele: olha, tem um profeta lá, que enquanto fala aqui, na recâmara do teu quarto, o Senhor já mostra para ele. Aleluia. Olha a autoridade de Deus na vida de Eliseu. Então, manda ali até Dotão, o exército, para cercar Eliseu. E aqui eu acho fenomenal. E aí o moço de Eliseu vai olhar, se não tem o exército ali, e Eliseu abre os olhos do moço para ele ver. Ele vê aqueles carros e cavalos, e seus cavaleiros ali da parte de Deus, né, de fogo. E Eliseu sai muito tranquilo e diz: agora o Senhor segue o exército sírio, e ali está o exército. Quem é que vocês estão procurando? Vem cá, me siga que eu vou mostrar para vocês o homem que vocês estão procurando. Leva eles até Samaria. Aí quando chega em Samaria, ora de novo, eles conseguem ver que é o profeta. Olha que coisa extraordinária, né? Sai do meio dos inimigos, e os inimigos até Samaria. Chega lá, o rei Jorão quer mandar matar. Ele diz: não, alimenta e manda embora. E por causa disso, Eliseu recebeu o respeito do rei Haddad também, que Haddad não chegou a atacar tanto mais no tempo de Eliseu aqui. É um período que ele vai profetizar a respeito do final da fome em Samaria, pelo cerco que é feito dos sírios ali. E, bom, é muito grande essa passagem de tempo para mim falar, mas é interessante que a palavra do Senhor se cumpre na vida dos seus profetas. E aquilo que ele disse aconteceu. Da maneira como ele vai profetizar, Deus vai operar. Depois, ele consultado, ele vai revelar a crueldade, vai revelar também a respeito dos crimes futuros de Azael, que seria o rei da Síria, que aconteceria, ele chora sobre isso, e ordena os filhos profetas ali, então, a ungir Jeú como rei. E aqui nós vemos muito que Eliseu, nesse caso, seu ministério, ele é respeitado. Primeiro, ele começa um ministério apenas aprendendo. Depois, ele vai ser reconhecido pelos seus. Questionam quem é Eliseu, e está passando o rio, e recebeu sua carta. Depois ele vai começar a ser conhecido pelos reis. Depois ele vai ser conhecido pelos reis, pelos outros reinos, além das suas fronteiras. E agora até pelos inimigos ele é conhecido. Então vê o crescente ministério dele. Por fim, quando ele está enfermo, ele vem aqui já o rei Jeoás, que vem estar com ele ali, ele manda que ele atire as flechas. E ele acaba não atirando muitas, né, só 3, que Deus daria vitória sobre o exército da Síria. Deus aqui mostra a respeito da direção da fé e a obediência, porque Jeoás ele considera muito Eliseu. E por fim, até os ossos dele Deus vai operar. Que os ossos de Eliseu fizeram o morto ressuscitar. Ele está na Bíblia. E aí nós vamos encontrar a segunda ressurreição. A respeito aqui, né? A porção dobrada e até o ministério concluído. Que até os ossos de Eliseu vão fazer o morto ressuscitar. Então é interessante ver como Deus trabalhou no ministério do profeta Eliseu. Como Deus preparou esse homem para exercer o ministério. Como Deus preparou lá no início, como Deus chamou, como Deus trabalhou, como Deus capacitou, e tudo foi numa crescente até ele chegar no final, e lá no final Deus honrou. Em todo esse recorte histórico eu vejo muito Deus honrar. Tem profecias de Elias
Então Deus sustenta, Deus traz provisão, Deus traz o milagre, Deus traz a cura, Deus traz algo extraordinário. E nós vemos como Deus operou na vida deste homem através dele. Então na nossa vida nós temos que entender que todos os milagres, tudo que acontece com cooperação, a nossa parte é a parte de Deus. Qual foi a parte de Eliseu? Ser fiel, atender o chamado, ser humilde, seguir, ser servo, ou atender aquilo que Deus tinha para a vida dele, e o restante Deus trabalhou e Deus completou e Deus cumpriu a sua palavra. E aí nós vemos um milagre, porque muitos milagres nós vemos em Eliseu não são só milagres de prodígios, de cura, de multiplicação, de alimentação, não, mas é da palavra, a palavra que sai da boca do profeta e que se cumpre, é Deus trabalhando na vida dele, é um ministério que começa lá embaixo e começa lá no chão e vem numa crescente, e lá quando ele morre o Senhor termina de cumprir. Nenhuma palavra do Senhor ela deixa de ter seu cumprimento na nossa vida. Glória a Deus. E é importante nós nos colocar, assim como Eliseu, na humildade perante Deus, para que o tempo certo que Ele precisa para nossas vidas e para todas as coisas seja constituído. Então, nessa manhã, eu quis trazer um recorte maior além daquilo que está na revista, porque na revista está bem explicado esses milagres, pode ser lido, mas eu quis mostrar para vocês uma visão panorâmica a respeito do ministério de Eliseu, que começa lá, e começa muitas vezes sem ver, não ver uma palavra a respeito dele lá no início, mas como Deus honrou ele lá no final, até os ossos dele. E é isso para mim ficar pensando, o trabalho que hoje você exerce, amanhã até os teus ossos vão estar falando de você. Ou seja, o dia que você não estiver mais aqui nessa terra, o teu testemunho tem que ecoar lá no futuro. Glória a Deus. E nós temos que viver que a nossa vida seja um legado para as futuras gerações. Para que o ministério que Deus tem na nossa vida, lá no final, quando nós não tiver mais aqui, alguém se lembre que essa pessoa foi usada por Deus. Amém? Quero essas palavras em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.